Boa tarde a todos os nossos irmãos. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus em hebraico. Que a graça do Senhor e o poder de Cristo esteja sobre nós nesta oportunidade. E nós estaremos falando um pouco mais a respeito da chamada desse grande homem de Deus. Grande não no sentido da grandeza de hoje, né? A grandeza de hoje é visto na ostentação das riquezas, né? É visto nos bens materiais adquiridos. Não que seja algum mal adquirir os bens, desde que esses bens não estejam acima de Cristo, ou acima daquilo que Deus nos deu na pessoa de Jesus, né? E retomando um pouquinho, eu terminei falando no outro vídeo, no versículo 26, nós estamos trabalhando com o capítulo 11, e o versículo de número 23, até o versículo 29. O texto faz uma referência a Moisés, a fé de Moisés, a confiança de Moisés. E eu estou falando sobre chamada, né? Chamada, convicção da chamada. Às vezes você vê Elias desistindo ou cansado, se escondendo em uma caverna. E talvez alguém poderia dizer que foi uma covardia da parte dele. Mas quem conhece chamada, quem sabe o que é chamada, sabe que Elias, aquilo ali foi um pedido de socorro, né? Porque quem é chamado sabe o peso que é, né? Sabe o quanto é difícil exercer essa vocação, essa chamada de Deus. Então Moisés teve também essa dificuldade. Houve um momento na vida dele que ele disse: Senhor, daqui a pouco o povo vai me apedrejar. E ele começou a se frustrar com aquilo, foi se frustrando e chegou num estágio bem avançado de desequilíbrio, né? Muita pressão. Você imagina Moisés tirando quase 3 milhões de pessoas lá do Egito, andando com esse povo, 40 anos no deserto. Os estudiosos dizem que daria 3 meses, né, do Egito, da saída do Egito até Canaã, 3 meses. Entendeu? Esse povo ficou 40 anos andando no deserto, dando volta, e Moisés aguentando esse povo. Entendeu? E fazia milagre, o povo comia, faltava água, Moisés falava rocha, né? Feria a rocha dava água. O povo estava com fome, Moisés clamava, Deus mandava codornizes, né? Deus mandou o maná do céu, que o povo comeu. Comeu até sair pelos narizes. E Deus já ensinava ali o Pai Nosso, né? A gente já vê vestígios do Pai Nosso ali. Deus disse, olha, vocês peguem só, Moisés disse, peguem só o suficiente para o dia, porque o dia de amanhã Deus proverá. Mas o povo não, com medo de faltar, apavorado, com medo de faltar, no dia seguinte acabou enchendo os baldes, entendeu? E as panelas. E quando foi no dia seguinte, estava tudo podre, cheio de bicho. Entendeu? Isso demonstra, isso deixa transparecer, entendeu? A incredulidade que estava no coração daquele povo. Então Moisés ali durante anos, né? 40 anos ali. E no fim nem mesmo Moisés entrou na Canaã. Somente o Josué e Caleb, entendeu?
conseguiu entrar lá, somente Josué e Caleb. Somente ele conseguiu, só Moisés conseguiu. Josué e Caleb conseguiu entrar, né? Nem mesmo Moisés, né? Porque no momento que era para glorificar a Deus, ele deu mau testemunho, né? É o tipo do obreiro desequilibrado, que desequilibra às vezes, né? Mas, como eu acabei de colocar, a responsabilidade era muito grande, né? A demanda era muito, muito gigante, e ele, até que ele entendeu que quem ia tirar o povo de lá e introduzir em Canaã era o próprio Deus, não Moisés. Moisés era só o instrumento, né? Então, gente, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Né? É a convicção de fatos que não se vê. A fé é diferente do pensamento positivo, diferente do poder da mente sobre a matéria. A fé trabalha com fatos. A fé não trabalha com teoria de Freud, de Jung, de Carl Rogers, de Lacan, de Melanie Klein. Né? Não trabalha com a teoria dos filósofos pré-socráticos como Parmênides, Heráclito, Pitágoras, nem pós-socráticos, né? Platão, Aristóteles e outros nomes da filosofia, né? São teorias. A fé trabalha com fatos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé desses homens aqui, é por isso que é chamada aqui a galeria dos heróis da fé. Na primeira mensagem que eu fiz, eu falei dos homens, Abraão, falei de Jacó, falei de Isaac, falei de Jacó, entendeu? Falei de José. E aqui nós vamos falando aqui até o fim. E muitos deles foram apedrejados, cerrados pelo meio, açoitados, mas todos eles permaneceram firmes, né? Não negaram, não desistiram, não pararam, mas antes cumpriram a sua missão até o fim da sua jornada. No versículo 25, 26 foi o último que eu comentei, né? Então, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Foi assim que eu terminei o outro versículo, o vídeo. Olhando, né, para a frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhando para a esquerda nem para a direita, nem para quem está caindo, ou quem caiu, ou quem vai cair, né? Não olhando para quem se corrompeu, para quem vendeu a sua chamada, não olhando para quem abraçou os prazeres deste mundo, a riqueza, os poderes dessa vida. Não é olhando para nada disso, olhando para Jesus. Jesus, ele é o foco, ele é o nosso exemplo maior, digno de ser imitado, como nenhum outro qualquer. Então, Moisés, após ter rejeitado os tesouros do Egito, versículo 26, no 27, ele diz que ele, pela fé, o autor, ele faz questão de deixar bem claro que foi tudo que aconteceu aqui na vida desses homens, tudo que eles conquistaram, todo o desenrolar da sua vida cristã, estavam pautadas em cima da fé, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé bíblica. Quando nós falamos de fé, existe pelo menos 5 tipos de fé. Você tem a fé salvível, você tem a fé como fruto, você tem a fé como dom, e você tem a fé objetiva e tem a fé subjetiva. A fé como fruto é aquela fé que ela é desenvolvida na sua vida, na nossa vida, mediante as dificuldades, né, as batalhas, as experiências da vida, as provas. Então essa fé ela é um fruto, por isso que chama-se fruto, fruto que nasceu, fruto que está amadurecendo, né? Então para chegar aí
esse fruto para ele estar bem amadurecido mesmo, pronto para ser colhido, né? Isso só vai acontecer só no arrebatamento da igreja, porque é só no arrebatamento da igreja que nós vamos receber a transformação do nosso corpo, e aquilo que é corruptível vai se transformar em incorruptível, e aquilo que é mortal vai se transformar em imortal. Então se dirá, tragada foi a morte pela vitória, né? Então nós alcançaremos esse o fruto pronto, maduro da fé. A fé como um dom é aquela fé que opera milagres, né? A fé de George Miller, a fé de William Carey, a fé de Judson Taylor, de Adoniran Judson, de Moody, de todos esses homens de Deus e outros, né? A fé do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, a fé que opera milagres. E a fé, você tem também a fé como fruto, fé como dom, e a fé salvífica, né? A fé salvífica. Então todas as demais, elas estão pautadas, alicerçadas em cima da fé salvífica. Então você é salvo, nós somos salvos pela fé, mediante a graça, né? Mas por meio da fé. A fé, a graça é a causa, a fé é o meio, né, pelo qual nós somos salvos, alcançados por Deus. Mas tem a fé subjetiva e a fé objetiva. A fé subjetiva é aquela fé da alma, né? Aquela fé que confia, aquela fé que descansa, naqueles momentos de dificuldade. Mas tem aqueles momentos de maior embate, maior combate, né? Do espírito contra a alma, né? Da alma contra o pecado, da nossa luta contra os principados e as potestades, contra as obras do mal. E às vezes a fé subjetiva não é suficiente devido a tamanha batalha espiritual. Parece que vamos sucumbir, parece que tudo fica obscuro, tudo fica aparentemente sem uma saída, você não vê uma luz no fim do túnel, no fundo do túnel. Então você precisa exercer a fé objetiva. O que é a fé objetiva? A fé objetiva é aquela fé pautada, entendeu? Alicerçada, fundamentada, né? Na palavra de Deus, na promessa de Deus, as promessas que estão na Bíblia. Tem 31 mil promessas na Bíblia Sagrada, 31 mil promessas. Das 31 mil que tem ali, 22 mil é para Israel, são promessas de bênçãos materiais. E as que sobram é para a igreja. Viu? Paulo diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diferente do que estão pregando e que estão tentando aí incutir na sua mente, na cabeça de muita gente, né? Fazendo malabarismo aí com o texto de Malaquias 3,10, forçando o texto a dizer o que o texto não está dizendo para a igreja. Não existe base bíblica nenhuma para você ensinar que Malaquias 3,10 está falando de dízimo para a igreja. Entendeu? Não existe base bíblica nenhuma. Se você forçar esse texto, você vai estar adulterando a palavra de Deus. Certo? O texto lá é especificamente para Israel, é dentro de um contexto, entendeu? Onde os sacerdotes, da época, os sacerdotes estavam corrompendo, estavam desviando o dinheiro. Que na verdade nem dinheiro não era, né? Era cevada, trigo. Certo? E os gafanhotos que tinha lá eram gafanhotos enormes, gigantes, que vinham e devoravam tudo. Não tem nada a ver com demônios, né? Como a igreja de hoje, né? Infelizmente, através do controle, através da manipulação, através do engano, para arrancar de você, entendeu? Coisas materiais, eles te ameaçam, né? Eles tentam colocar um medo enorme em você, que você vai ser amaldiçoado se não der o dízimo, entendeu? Que se você não der o dízimo, você está roubando. E a Bíblia não ensina nada disso. O apóstolo Paulo escreveu 14 cartas, 13, né? Se Hebreus é dele também, 14. O Paulo foi um homem ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo foi irrepreensível na lei. Mas Paulo sequer toca no assunto, sequer fala de dízimo. Será que ele esqueceu? Será que ele não lembrou? Será que o Espírito Santo não lembrou ele? Não, não é que ele não lembrou. É que a dispensação era outra. A dispensação, né? O plano de Deus para Israel é um, o plano de Deus para a igreja é outro. O plano de Deus para Israel é reinar aqui na terra. Certo? É o cumprimento lá do Velho Testamento, das promessas feitas por Deus desde lá de Abraão, que o povo de Israel iria reinar aqui na terra. Entendeu? Então, nessa dispensação agora,
Nós estamos vivendo a época da dispensação da igreja, onde Deus, que vinha tratando, né, com Israel, ele fechou ali um parênteses, houve um parênteses ali, um bloqueio da parte de Deus, entendeu? E Deus virou as costas para Israel. Israel hoje está rejeitado, entendeu? Não como indivíduo continua se convertendo, mas como nação está rejeitado, porque eles disseram, caia sobre nós o sangue deste inocente, e está caindo. E vai cair até grande tribulação. Entendeu? Então, esse parêntese agora que Deus abriu, né, porque o plano de Deus tanto tem continuidade como tem descontinuidade. Tem descontinuidade porque Deus abriu esse parênteses aí para introduzir aí o período em onde ele está formando a igreja dele. Né? Então, quando o último filho de Deus se entregar para Jesus, Jesus arrebata a igreja, entendeu? E aí Deus volta novamente a tratar com Israel, que vai ser a última semana de Daniel. Nós estamos vivendo a 79ª semana de Daniel. Então, como era 70 semanas, então falta uma semana de anos. Certo? Então, se é uma semana que está faltando, são 7 anos. Que é chamado o período da grande tribulação, né? O dia do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Entendeu? Então, voltando aqui ao assunto, que nós estávamos falando da fé, diz o versículo 27 que Moisés ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, né, como quem vendo, entendeu, o invisível. É preciso realmente ter muita fé, entendeu, para deixar o Egito, porque o Egito ele oferecia muitas coisas. Você vê que o povo de Israel, muitos deles morreram ali, entendeu? Muitos deles começaram a reclamar para Moisés, não tinha lugar no Egito, será que não tinha túmulo para nós morrer lá? Bem, e tinha que morrer aqui nesse deserto terrível. O povo começou a murmurar. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram dali do Egito, né? Literalmente, fisicamente, mas dentro do coração deles, eles estavam lá. Então, é uma conversão verdadeira, genuína mesmo. Aquele que nasceu de novo, não tem mais nada do Egito no coração dele. Entendeu? Não tem mais nada do Egito, nem uma unha no coração dele. Porque a fé purifica, né? A fé limpa. A fé, ela limpa todo o nosso coração, todo o nosso ser. Entendeu? E é interessante que a Bíblia diz que a fé, pela fé ele deixou, entendeu, o Egito? É uma ação, perceba que é uma ação nossa, Entendeu? Somos nós que temos que deixar o Egito, nós temos que escolher. Agostinho diz que a escolha de um caminho implica na renúncia dos outros. Ninguém pode andar em 2 caminhos. Você entendeu? Então você tem que escolher qual é o caminho que você quer andar. Uma vez escolhido um caminho, esquece o outro. Apaga os outros. E ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque Faraó ficou irado, né? Faraó ficou tão irado que ele pegou um exército inteiro e foi atrás de Israel para massacrar, entendeu? Israel, para destruir aquela nação, a nação de Deus, né? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas Deus, mais uma vez, deu vitória ao povo de Israel, através de Moisés, fazendo o milagre, né, o grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque ele deixou o Egito, né? Porque ele não teve medo da ira do rei. Entendeu? O medo, ele acaba muitas vezes nos fragilizando, né? Nos impedindo, às vezes, de decidir coisas importantes na nossa vida. O medo bloqueia. Né? O medo ele é uma parte do nosso sistema psicológico e emocional, né? Tem a sua importância no seu devido lugar por causa do medo. Muitas vezes nós acabamos por evitar, às vezes, certas coisas, né? Por causa do medo. Mas quando ele toma uma proporção muito grande, né? E aí acaba atingindo o nosso estado psicológico e emocional, então ele acaba trazendo um prejuízo muito grande para nós, entendeu?
Ficou firme, porque ficou firme como quem vendo, né, o invisível. Ele via o invisível. Parece paradoxal, né? Como que alguém pode ver o invisível? O invisível não pode ser visto, entendeu? Mas pela fé nós vemos, pela fé nós enxergamos, entendeu? Pelas promessas nós enxergamos o que Deus tem lá na frente. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, quando Deus mandou o povo sair lá do Egito, certo? Um pouquinho antes de Deus mandar a última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus disse a Moisés, você vá, diga para o povo que eles façam a aspersão, cada um na sua casa, no umbral, nos umbrais da porta, né? Passe o sangue lá nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar. E onde não tiver o sangue, entendeu? Ali haverá morte e destruição. E o povo, né, conseguiu ali pela fé crer naquilo ali, saiu fazendo esse trabalho de aspersão, passando sangue nos umbrais da porta, que já era um tipo do sacrifício de Jesus, que posteriormente seria realizado na cruz do Calvário. Então, pela fé, Moisés celebrou ali a Páscoa e a aspersão do sangue. E o destruidor veio e matou todos os primogênitos de Faraó, né, onde havia ali um filho de Faraó, primogênito, né, foi morto, inclusive o filho de Faraó. 29. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Deus aqui abriu, né, através de Moisés, o Mar Vermelho. A ciência tenta, de alguma forma, contra-argumentar, entendeu? Explicar, mas ninguém pode explicar um milagre, né? Se conseguir explicar, então deixa de ser milagre. Milagre é inexplicável. Então Deus, por um instante, suspendeu, né, através da lei da natureza, Deus fez com que as águas se dividissem ao meio, entendeu? E formassem paredes, enormes, gigantes de águas, entendeu? E o povo passou por terra seca, entendeu? E quando o faraó tentou passar com o exército dele, morreram, né? Todos morreram. Ali, e do outro lado Israel cantou o hino Só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, a gente comentou aí passagem, a chamada de Moisés, desse homem, ilustre homem chamado Moisés, grande legislador, profeta, um tipo de Cristo, um homem que falava cara a cara com Deus, um homem que Deus preparou durante 40 anos para fazer essa obra. Deus chamou Moisés com 40, enviou ele para o deserto, e ele viveu durante 40 anos sendo forjado e preparado no deserto, e com 80 anos ele foi falar a Faraó. Então só pode falar a Faraó, irmão, quem foi forjado e preparado por Deus no deserto. Se não tiver preparado, entendeu, forjado por Deus, ele vai se dar mal se ele for falar com o Faraó. Entendeu? Porque Faraó, ele é um tipo do diabo, um tipo de Satanás. Então ninguém está preparado para enfrentar Satanás se não tiver sido preparado por Deus. Tá bom? Então na próxima sequência a gente vai continuar falando da fé. E do versículo 30 até o versículo 40. Nós vamos continuar falando aí dessa lição maravilhosa que é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Botânica, zoologia.